Já teve momentos em que você pegou a Bíblia e quando você começou a ler, apareceram palavras muito complicadas de entender, palavras que você nunca ouviu ou palavras que você não está acostumado, palavras que você não conhece o significado? Se já aconteceu isso com você, eu quero te dar neste vídeo 3 formas de você resolver essa situação e de uma vez por todas entender o que a Bíblia diz. Então, se você quer saber disso, fica comigo no vídeo. Bem-vindo ao Projeto 183, 183 dias de aprendizado sobre leitura e estudo da Bíblia dentro do livro de Salmos. Hoje nós estamos no dia 13 e nós vamos falar sobre o Salmo de número 12. E eu separei aqui o Salmo 12 na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu quero ler este salmo para você. E diz assim o texto bíblico: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Um texto bastante interessante aqui dos Salmos, e você percebeu que aqui apareceram algumas palavras um pouco complicadas, ou talvez que não são tão comuns, ou que a gente imagina o significado delas, mas talvez a gente não entenda de fato o que elas significam. E eu quero dar aqui para vocês 3 formas de entender estas palavras. 3 formas muito práticas para que você possa descobrir o significado desta palavra e então passar a entender o texto bíblico. Não ficar naquela coisa, não entendi isso aqui, deixa eu passar para o próximo. E aí vira a página e continua, só que não entendeu aquilo que você acabou de ler. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é identificar algumas palavras que são talvez um pouco difíceis de entender, ou que a gente pensa que conhece o significado, mas de fato a gente não conhece. E aqui a primeira palavra é a palavra piedosos. Falam com facilidade nos olhos, falam com lábios bajuladores, normal. A língua que fala soberbamente, tranquilo. Os lábios são nossos, quem são sobre nós, por causa da opressão dos pobres. Opressão, talvez, mas acho que é muito tranquilo, né? Porém, a salva quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata, refinada. Não é uma palavra tão comum da gente falar, ou ouvir, ou usar. Em cadinho de barro. Também não é uma palavra nada comum no nosso meio. Depurada. Também não é uma palavra tão comum. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares estão os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 palavras, ok? Pois bem, então eu vou te apresentar aqui agora 3 formas de você identificar o significado dessas palavras. E a primeira forma é a partir do contexto. Geralmente, quando você começa a ler um texto, só de você perceber o sentido que o autor está levando à frase, o sentido que o autor está levando àquele texto, você vai então entender o que as palavras significam. Então, por exemplo, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Espera aí. Não há homens piedosos, desaparecem os
fiéis. Então, piedoso tem alguma coisa a ver com fiel. Porque ele está falando que esses homens já não existem e que esses daqui estão desaparecendo. Então, é alguma coisa no sentido de ser fiel a Deus. Então, já começa a clarear o significado. A mesma coisa, se a gente for seguir no texto, a gente vai perceber que ele começa a falar das pessoas que começam a aparecer demais, que são as pessoas, no caso, ímpias, ou as pessoas que não servem a Deus. Então a gente tem uma ideia de que piedoso é essa pessoa que é fiel ou que serve a Deus, justamente porque o contexto fala que as pessoas que não servem a Deus ou as pessoas que não temem a Deus são pessoas ao contrário dessas que são piedosas, ok? A mesma coisa aqui embaixo. São palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O que dá a ideia aqui é que ele está falando as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, dá uma ideia de tornar fino, tornar mais preciso. Logo, seria refinar, seria algo que está grosso, então passar por uma espécie de refino, ok? Passar por uma espécie de afinamento, de aperfeiçoamento, né? Então as palavras do Senhor são essas palavras puras, ou seja, já é aquela coisa fina, aquela coisa que foi aperfeiçoada ou que está já perfeita. Em cadinho, cadinho me parece, cadinho de barro me parece aqui, eu não sei o significado de fato, mas me parece um recipiente. Me parece um recipiente, né? Uma prata colocada num recipiente de barro, depurada 7 vezes, que passou por um processo de perfeição absoluta, ou seja, 7 vezes, ok? Pelo contexto é o que dá para a gente entender aqui. Eu vou ser sincero para vocês, destas palavras aqui, a única que eu de fato conheço o significado é piedoso. As outras 4 aqui eu não sei perfeitamente o significado, mas pelo contexto é o que a gente percebe. Versículo 8: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, olha só, os perversos estarão em todos os lugares quando a vileza for exaltada. O que dá a entender é que vileza me parece maldade, ou seja, se a maldade é exaltada no meio dos homens, né, entre os filhos dos homens, então os perversos vão brotar de tudo que é lugar, vão andar por todos os lugares, ok? Então essa é a primeira forma. Pelo contexto a gente consegue entender o que a palavra significa. A segunda forma é através das versões. Ou seja, usar outras versões da Bíblia nos possibilitará entender melhor o texto. E aqui eu quero trazer para nós uma outra versão da Bíblia. Eu vou colocar logo aqui abaixo e eu vou destacar as mesmas palavras para a gente entender. Olha só, porque já não há homens piedosos. Os homens, olha aqui, retos. Então, piedoso é alguém que é reto, alguém que anda de forma reta, ok? A versão viva, né, que eu peguei aqui já nos fala que são os retos. Versículo 6, então, a gente vai ver prata refinada, cadinho de barro e depurada 7 vezes. Versículo 6. As promessas do Senhor são dignas de confiança. Suas palavras são, olha, puras, refinadas, puras, né? Como a prata, e aí ele traduz o depurada como refinada, é só uma repetição da palavra. E aqui ele não coloca, nesse caso, a palavra cadinho. E o verso, então, 8, onde tem a palavra vileza. A palavra vileza, embora os maus estejam por toda parte, porque a falta de caráter é considerada uma virtude pela sociedade. Então,
A falta de caráter. Vileza aqui na Bíblia Viva é traduzida como falta de caráter. Se a gente pegasse outra versão, eu vou fazer isso aqui agora. Vou colocar aqui para a gente agora a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. E vamos lá. Ele dá uma introdução. Salva-nos, ó Deus, pois já não há pessoas de confiança. Seriam os piedosos. Versículo 6. As promessas do Senhor merecem confiança, elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Engraçado, as duas outras versões não apresentam a questão do cadinho, né? Então quer dizer que esse processo de purificação, no caso da cultura hebraica, né, da cultura judaica, já era feito nesse próprio cadinho de barro. Então por isso algumas versões não fazem questão de apresentar essa palavra novamente. Essa expressão, né? Isso já está implícito. Pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Ou seja, vileza é aquilo que é mal, ok? Então é assim, essa é a segunda forma, é através das versões que nós vamos entender o contexto, ok? E agora eu quero apresentar para vocês a terceira forma de entendermos o significado das palavras no texto, e é exatamente aquela que talvez você pensou desde o começo, que é o nosso querido, bom e velho dicionário, ou no nosso caso de hoje, podemos colocar aqui um dicionário no Google. Google it. Então, vamos lá. Palavra piedosos ou piedoso no dicionário, no Google. Está aqui um dos significados que eu encontrei. O que é uma pessoa piedosa? É um adjetivo, piedoso é um adjetivo, que tem piedade, que demonstra afeição por coisas religiosas. Afeição por coisas religiosas, devoto, que sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse sentimento. Sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse sentimento. Pessoa piedosa, que se compadece com o sofrimento alheio, aqui, misericordioso. A origem da palavra piedoso. Bom, a gente vai ver que piedoso, então, é aquela pessoa que é devotada a Deus, que entrega a sua vida a Deus e que vive, pratica atos inspirados por esse amor a Deus, por essa devoção ao Senhor. Ok? Então, socorro o Senhor, porque já não há homens que vivem para o Senhor. Já não há homens que amam o Senhor. Já não há homens que são devotados ao Senhor. Refinada. Eu procurei o verbo para nós e está aqui o verbo. Verbo refinar significa, no transitivo direto, tornar mais fino. Tornar mais fino. Ou tornar mais apurado, mais requintado, aprimorar. Então veja, as palavras do Senhor são palavras puras. E aqui é uma metáfora, né? Prata refinada, ou seja, prata aprimorada, não é prata bruta, não é nada bruto, é algo que foi feito com todo o cuidado, ok? Em cadinho, vamos ver o que significa então cadinho. Busquei aqui para nós o significado da palavra cadinho, e cadinho significa isso aqui. Vaso de material resistente ao fogo. Vaso de material resistente ao fogo, com formato de um tronco de cone, para fundir ou calcinar minérios e minerais, ou para realizar certas operações químicas ou fisioquímicas que exigem alta temperatura, ou seja, é um vaso, de fato, um recipiente que resiste ao fogo. No caso do nosso texto,
um cadinho de barro, é esse vaso, esse recipiente onde se coloca a prata para que possa então levar a prata ao fogo. A prata derrete, mas o cadinho não derrete. Depurada. Vamos ver o significado da palavra depurada. Busquei aqui o significado da palavra depurada e está aqui. Purificar, limpar, desembaraçar algo, alguém ou a si mesmo. Tudo isso de sujeira, substâncias ou agentes indesejáveis. Então, é um processo de purificação de qualquer coisa que seja indesejável. Ou seja, a palavra de Deus, vamos voltar lá, a palavra de Deus é como esta prata que ela não tem nada que seja indesejável. Ela não tem nada que seja contaminação. Não tem qualquer sujeira na palavra de Deus e ela foi depurada 7 vezes. Ela é como a prata, aliás, não que ela foi depurada, mas ela é como esta prata que foi depurada 7 vezes, ou seja, não existe nenhum risco da palavra de Deus ter qualquer imperfeição. É isso que o texto está dizendo. E por fim, a palavra vileza. Busquei aqui para nós o significado da palavra vileza e o que encontramos? Que vileza é o caráter ou atributo do que é vil ou vilão. Vilanagem, vilania, comportamento ou ato vil, degradante, indigno. Então veja, vil ou vileza é o que traz para nós a ideia do vilão, ou seja, de fato a pessoa má, a pessoa ruim, a pessoa que não tem caráter. Então, significado aqui no texto: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a falta de caráter, a maldade, a vilania, a vileza é exaltada. Veja então que nós podemos entender as palavras difíceis do texto através do seu contexto, através das versões de outras versões da Bíblia que vão trazer sinônimos daquelas palavras, ou através também do dicionário, ou no caso atual nosso na internet, do Google. Pois bem, então esse foi o nosso aprendizado de hoje e eu quero só trazer uma aplicação rápida para você, para nós aqui neste dia. Veja que os homens piedosos parecem que estão desaparecendo. Parece que os filhos de Deus, os fiéis de fato, estão desaparecendo. E parece que o que mais está aparecendo em toda a terra é a maldade, é a vileza. Só que veja bem, o Senhor, ele vai acabar com todos esses homens. O Senhor, ele vai colocar a salvo aqueles que de fato desejam servir a Deus, aqueles que são de fato os piedosos. E olha, detalhe, é interessante que ele fala assim, ó, assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo isso e é o seguinte: quando o Senhor fala, a palavra dele é perfeita. A palavra dele não tem qualquer tipo de impureza. Então, se ele está dizendo que porá a salvo aqueles que o servem, aqueles que são os homens piedosos, que a gente já aprendeu o que significa, se ele está falando isso, a palavra dele acontecerá. Não tem qualquer falha na sua palavra. Logo, o Senhor, o salmista pode dizer: sim, Senhor, o Senhor nos guardará. Desta geração nos livrarás para sempre. Desta geração má em que nós vivemos, o Senhor nos livrará para todo o sempre. Então, você que deseja ser fiel a Deus cada dia mais, você que é de fato um homem, uma mulher piedosa, que de fato quer ser ou está procurando ser cada dia mais santificado, alguém que serve a Deus, não desista, não pare,
porque o Senhor nos guardará, o Senhor te guardará. Talvez seja muito difícil olhar para a sociedade e falar, nossa, como se manter fiel é difícil na nossa sociedade, nos nossos dias. Mas não pare, o Senhor nos guardará. O Senhor diz que porá a salvo aquele que por isso suspira, aquele que de fato deseja viver uma vida piedosa nele. O Senhor porá a salvo. Deus nos guardará, Deus nos livrará desta geração. Se este estudo fez sentido para você, como é que você pode demonstrar sua gratidão por este estudo, por esta palavra, por este momento de ensinamento? Tem uma forma de você demonstrar gratidão, é encaminhando para alguém. Assim você demonstra que você foi edificado pelo estudo, foi edificado pela aplicação. Assim você demonstra para a pessoa para quem você está enviando que você ama ela, que você deseja ajudá-la, que você quer que ela cresça também. E assim você demonstra para nós que, de fato, aquilo que nós estamos fazendo, esse trabalho que estamos fazendo, faz total sentido e isso vai nos motivar ainda mais. Então, compartilha com alguém este vídeo e fala para a pessoa, olha, assista esse vídeo. E assim também você vai fazer com que as redes sociais entendam que este conteúdo é realmente muito bom, realmente relevante e precisa ser mostrado para mais pessoas. Então, clica aí no botão de compartilhar e envia para algum amigo, para algum parente, para alguém a quem você deseja muito bem. Que Deus te abençoe e até a próxima.